Em vários momentos dos evangelhos, Jesus curava pessoas, mas dizia uma frase curiosa. Ele não dizia apenas, eu te curei. Ele dizia, a tua fé te curou. Mas o que essa frase realmente significa? Será que Jesus estava falando apenas de um milagre externo? Ou será que havia algo mais profundo escondido nessas palavras? Algo sobre a mente humana, sobre consciência, sobre crença e sobre o poder misterioso da fé dentro de nós? Este vídeo não busca provar uma verdade absoluta, não busca atacar nenhuma crença, não busca dizer que ciência explica tudo, nem que espiritualidade pode ser reduzida a fórmulas simples. A proposta aqui é apenas levantar uma pergunta: e se a fé for muito mais do que aprendemos a imaginar? Durante séculos, a fé foi vista quase sempre como algo ligado ao divino, ao sagrado, ao sobrenatural. Mas, ao mesmo tempo, a ciência moderna passou a investigar algo fascinante: o impacto das crenças no corpo, na mente, nas emoções, nas decisões e até na forma como percebemos a realidade. E é exatamente nesse ponto que surge uma ponte interessante. Talvez fé não seja apenas acreditar em algo fora de nós. Talvez fé também seja um estado interno, capaz de transformar a maneira como vivemos, sentimos e reagimos ao mundo. Um dos relatos mais conhecidos é o da mulher que sofria há anos com um fluxo de sangue. Segundo o texto bíblico, ela acreditava que, se apenas tocasse nas vestes de Jesus, seria curada. Ela não pediu uma explicação, não exigiu uma prova, ela simplesmente acreditou. E então, ao tocar nele, algo aconteceu. Mas a frase que vem depois é o ponto mais intrigante. Jesus diz: Filha, a tua fé te curou. Não é apenas a cura que chama a atenção, é a forma como ela é explicada. A fé dela aparece como parte central do acontecimento. Em outro momento, quando um cego pede para enxergar, Jesus também diz: A tua fé te salvou. E em outros relatos, a fé aparece novamente como uma chave. Isso levanta uma questão profunda. Qual era exatamente o papel da fé nesses episódios? Era apenas uma condição espiritual? Era um símbolo? Era confiança? Era entrega? Ou era algo dentro do próprio ser humano sendo despertado? Quando ouvimos a palavra fé, geralmente pensamos em religião. Mas fé, em um sentido mais amplo, também pode ser entendida como confiança profunda, uma certeza interna, uma convicção tão forte que muda a postura, o comportamento e até a forma como o corpo responde. Pense nisso por um instante. Uma pessoa que acredita que está perdida age de uma forma. Uma pessoa que acredita que ainda existe saída age de outra. A realidade externa pode até ser a mesma, mas a experiência interna muda completamente. E quando a experiência interna muda, nossas decisões também mudam. Nosso corpo muda, nossa respiração muda, nossa energia muda, nossa percepção muda. Talvez seja por isso que a fé sempre tenha ocupado um lugar tão poderoso na história humana. Hoje, existe um fenômeno muito estudado que ajuda a ampliar essa reflexão: o efeito placebo. O placebo acontece quando uma pessoa apresenta uma melhora real após acreditar que recebeu um tratamento eficaz, mesmo que a substância em si não tenha ação direta. Isso não significa que a mente cura tudo. Também não significa que basta pensar positivo para resolver qualquer doença. Essa seria uma conclusão rasa e perigosa. Mas o placebo mostra algo importante. A expectativa, a crença e o estado mental podem produzir respostas reais no corpo humano. O cérebro não é apenas um observador passivo da realidade. Ele interpreta, ele antecipa, ele reage, ele envia sinais químicos, ele influencia emoções, dores, sensações e comportamentos. E aqui, a pergunta fica ainda mais interessante. Quando Jesus dizia, a tua fé te curou, será que ele estava apenas descrevendo um milagre? Ou também apontando para uma dimensão mais profunda da própria consciência humana? Será que ele estava mostrando que a fé não era apenas algo direcionado a ele, mas algo que também acontecia dentro da pessoa? É aqui que muitas pessoas fazem um paralelo com ideias modernas, como manifestação e lei da atração. Mas é preciso cuidado. Dizer que pensamentos simplesmente criam tudo ao nosso redor pode ser uma simplificação exagerada. A vida é complexa. Existem fatores sociais, biológicos, emocionais, espirituais e materiais.
Mas existe uma ideia dentro da lei da atração que pode ser observada de uma forma mais racional. Aquilo em que uma pessoa acredita profundamente influencia O que ela percebe, o que ela busca e como ela age. quem acredita que não merece nada, muitas vezes nem tenta. Quem acredita que uma oportunidade é possível, passa a enxergar caminhos que antes ignorava. Talvez não seja o universo entregando magicamente. Talvez seja a consciência ajustando o foco. Talvez seja o comportamento mudando a direção da vida. Talvez seja algo espiritual. Talvez seja tudo isso junto. Ou talvez ainda não saibamos explicar completamente. Também é comum ver pessoas tentando ligar fé e mecânica quântica. Mas aqui precisamos ser honestos. A física quântica não deve ser usada de forma irresponsável para afirmar que qualquer pensamento cria realidade. Esse é um tema complexo, técnico e muitas vezes distorcido. Mas existe uma reflexão filosófica interessante que nasce dessa conversa. A realidade que experimentamos não é apenas o mundo lá fora. Ela também passa pelo observador, pela mente, pela interpretação, pela consciência. Duas pessoas podem viver a mesma situação e experimentar realidades completamente diferentes. Uma vê castigo, outra vê aprendizado. Uma vê fim, outra vê recomeço. Uma vê silêncio, outra vê resposta. Então talvez a grande pergunta não seja apenas: a fé muda o mundo? Mas sim, a fé muda o modo como atravessamos o mundo? Talvez Jesus soubesse que as pessoas viam nele a fonte de todo o poder, mas ao dizer, a tua fé te curou, ele devolvia parte desse mistério para dentro da própria pessoa. Como se dissesse, há algo em você que participou disso. Há algo em sua entrega, em sua confiança, em sua abertura, em sua consciência, em sua fé. Talvez essa seja uma das leituras mais bonitas dessa frase. Não como negação do divino, não como negação do milagre, mas como uma ampliação do mistério. Talvez o divino não esteja apenas fora. Talvez também se manifeste através daquilo que desperta dentro do ser humano. E talvez seja por isso que a fé continua sendo tão poderosa, porque ela não apenas promete uma resposta, ela transforma a pessoa que pergunta. No fim, talvez nunca saibamos exatamente tudo o que Jesus quis dizer com aquelas palavras, mas a frase permanece viva há milhares de anos. A tua fé te curou. Talvez ela fale de milagre, talvez fale de consciência, talvez fale da mente, talvez fale do espírito, ou talvez fale de uma verdade que ainda estamos tentando compreender. A fé pode não ser apenas aquilo em que acreditamos, mas aquilo que desperta em nós quando acreditamos. E você? Acredita que a fé muda apenas a forma como vemos a realidade? Ou será que ela pode mudar algo mais profundo?